Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2018 houve um aumento de 34% no número de casos de feminicídio no país. O índice é alarmante. Tramita na Câmara Municipal de Camaçari, na Bahia, um projeto que proíbe empresas de contratarem autores desse tipo de crime. Saiba mais na reportagem da TV Câmara de Camaçari. Eliene foi vítima de uma tentativa de feminicídio praticada pelo ex-companheiro. Um ano depois de ter recebido 3 tiros, ela ainda tem uma bala e um fragmento de outra alojados na cabeça. Está afastada do trabalho, mas segue a vida. As lutas são grandes, não é fácil, mas eu tenho buscado muito a Deus, né, que tem me dado muita força. E depois do que aconteceu, eu sou uma sobrevivente e eu tenho 1001 motivos para viver. Eu busco força, sou uma guerreira e vou lutar até o fim. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por conta dela ser mulher ou em decorrência da violência doméstica. No Brasil, desde 2015, a lei do feminicídio foi instituída e o criminoso pode ser punido com prisão de 12 a 30 anos. É uma lei importante porque ela traz os dados históricos de que as mulheres vêm sofrendo abusos, vêm sendo maltratadas e que é uma lei específica para as mulheres, certo? Diferente do femicídio, que o femicídio é a lei que é matar mulher por qualquer motivo. Já o feminicídio, ele mata pelo gênero mulher. A mulher vítima de agressão e violência doméstica costuma sofrer de ansiedade, depressão e, em alguns casos, chegam a optar pelo suicídio. É uma mulher que está doente por viver em um relacionamento abusivo que alterna momentos de encanto e agressões. E para sair deste ciclo, a mulher precisa de apoio externo. Se ela precisa de acompanhamento psicológico urgente, ela precisa sair desse ambiente urgente, ela precisa realmente de pessoas mais sensíveis em relação a esse problema, que geralmente as pessoas criticam muito, né? Acha que ela está ali porque gosta, apanhou porque gosta, por que não saiu da primeira vez, né? E tem todo um processo para ela estar ali. Ele vem iludindo, bate, depois se desculpa e depois ficam. Quando ela já está doente, que ela já está ali naquela situação, ela não tem mais como sair, ela não consegue sair. Ameaças, testemunhos de vizinhos e mensagens de celular já são provas suficientes para a vítima pedir ajuda. E a Delegacia da Mulher e os Centros de Referência em Atendimento à Mulher podem ser procurados. Às vezes ela não dá conta de que ela está presa, então precisa de que essa mulher procure um centro de referência especializado da mulher. Por mais que você não tenha consciência de que você está sofrendo isso, é importante você procurar esses centros para esses centros estarem especializados e terem profissionais especializados que vão te ajudar, demonstrando que você está sofrendo e que você precisa de ajuda. Não me calarei. Na Câmara de Vereadores de Camaçari, tramita um projeto de lei para que o município não contrate pessoas enquadradas em caso de pedofilia, estupro, homicídio e violência contra a mulher. A proposta ainda está na Comissão da Promoção da Igualdade Racial e Políticas Públicas para as Mulheres e deve ser discutida antes de ir à votação no plenário. Para que a gente reembase essa PL, para que ela chegue realmente rigorosa e que o Executivo possa acatar e fazer valer a lei o mais rápido possível dentro do município. Desde a infância, Eva Luana foi agredida e viu a mãe ser vítima da violência do padrasto. Ainda criança, ela fez uma primeira denúncia que não teve êxito e só agora, na fase adulta, depois que pediu ajuda para o namorado, ela conseguiu fugir de casa e denunciar novamente o padrasto. Enquanto acompanha o processo judicial, a jovem se dedica a cuidar de outras mulheres vítimas da violência doméstica e ministra palestras para partilhar a sua experiência. Aquele meu passado, ele morreu.
eu vou lembrar dele, vai ser dolorido. Então eu precisei sepultar a minha dor para lutar por outras meninas. Falar para as meninas o que eu fiz, passo a passo, e como elas vão se sentir quando elas denunciarem, como elas vão se sentir quando elas estiverem com medo. Então, o que eu estou fazendo agora e o que eu pretendo continuar fazendo é dizer para elas que elas não estão sozinhas e contar como foi que eu consegui. Porque eu digo que eu não fui forte e denunciei, da minha fraqueza que veio a força. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio entre 84 países e uma mulher é morta a cada 2 horas no país. Que a gente tente pegar a Lei Maria da Penha e enrijecê-la, de uma forma que esses agressores sejam punidos como devem ser. As vítimas sonham com uma punição mais efetiva para os agressores. No caso de Eliene, o processo ainda está tramitando e o ex-marido aguarda o resultado em liberdade. E Eva Luana só viu a força da lei depois da 2ª denúncia. Como eu já tinha denunciado antes, a justiça agiu, mas teve aquela falha de políticas públicas porque não tínhamos para onde ir na época, a casa-abrigo. A lei precisava ser mais dura com esses casos de feminicídio. E cada dia cresce mais e mais e mais por causa disso. Eles pisoteiam contratos de advogado porta de cadeia, né? E aí, infelizmente, as leis dão brecha. E quem é o maior prejudicado nisso? Somos nós, mulheres, que somos vítimas. Lute e peça ajuda, porque sozinha você não vai conseguir. Se você lutar, se você pedir ajuda, essas pessoas vão conseguir te dar proteção física, proteção psicológica. Então você tem que abrir a boca e pedir socorro. Quando eu finalmente tive coragem de fazer isso, então eu tive ajuda. A Comissão de Direitos Humanos do Senado fez uma audiência pública para discutir a violência contra a população LGBTI, formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intergêneros. A LGBTI-fobia mata uma pessoa por dia no Brasil. Veja na reportagem da TV Senado. O Brasil é um país gigante na natureza, na alegria, no futebol. Mas é tristemente também o campeão mundial em assassinatos de travestis e transexuais. Foram quase 900 mortes de 2008 a 2016, 40% do total. E os números são considerados subestimados. Transexuais são pessoas que nasceram com um gênero, homem ou mulher, mas não se identificam com ele. Por exemplo, uma mulher trans nasce homem, mas se sente mulher. Um homem trans nasce mulher, mas se sente homem. Já a travesti, palavra que deve sempre ser usada no feminino, também nasce homem e se identifica como mulher, mas ela se sente bem com a própria genitália, o que nem sempre ocorre com a mulher trans. Bom, nenhum desses depende de cirurgia e não necessariamente são homossexuais. Por exemplo, se uma mulher trans gosta de mulher, ela é lésbica. Se gostar de homem, é heterossexual. A princípio era aparentemente um princípio de assalto, mas só que não era um assalto. Era um pretexto para me bater. E um rapaz chegou e chamou várias pessoas e me agrediram gratuitamente só por eu ser trans. Eu pensei que eu ia morrer. E é sempre assim, é sempre pedra e paulada, que a maioria das pessoas morrem transgêneros dessa forma. Para eu me vestir de homem, para eu não me vestir de mulher, que eu era um homem e que eu tinha que ser do jeito que ele queria que eu fosse. Jéssica é mais uma transexual vítima de violência há apenas 1 ano na capital do Brasil. Felizmente viva para contar a história. A expectativa de vida de uma pessoa trans hoje é de 35 anos. A vida sempre foi assim, muito estresse, muito preconceito e discriminação à toa,
Muitas pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, travestis, são expulsas de casa. Há um grande número de suicídio, que é muito triste, e eu chamo suicídio em pessoas LGBT até de assassinato social, porque são pessoas que são convidadas a se retirar do mundo. Imagina uma criança ou adolescente LGBT tendo que ir todos os dias à escola, enfrentar os colegas, resistir ao bullying, por vezes até agressões físicas. Tem que ter muita coragem para continuar a estudar, não é mesmo? Com certeza, porque primeiro a pessoa trans vem a autoaceitação. A gente se descobre, né? É a questão da identidade de gênero, se percebe. Sou homem, sou mulher. Aí depois vem a questão familiar, a aceitação da família. E aí vem a questão da sociedade, a aceitação da sociedade. Então a gente tem que se reorganizar internamente, né? E tentar criar uma armadura no que vem do externo. O mercado de trabalho é outro desafio. Furar o bloqueio da entrevista de emprego não é fácil. E sem oportunidade, mais de 90% das mulheres trans partem para a prostituição. Mas, segundo Paula Bennett, o Brasil tem avançado e o DF é um exemplo. O governo criou o Ambulatório Trans para atender a essa população, respeitando as suas particularidades. Montou a Delegacia de Repressão a Crime de Ódios e assinou o Pacto Nacional de Enfrentamento à LGBT-fobia. Não pode existir um governo que governa para poucos, e sim para toda a diversidade da população. Na Comissão de Direitos Humanos do Senado, uma audiência pública debateu a violência contra a população LGBTI, para lembrar o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBT-fobia, celebrado em 17 de maio. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI é barbaramente assassinada e um LGBTI é agredido no Brasil a cada 2 horas. Nada insufla mais o criminoso do que a impunidade. Portanto, a posição da OAB é inarredável pela criminalização da LGBTfobia por ser de direito e de justiça. O que a gente está discutindo aqui é a questão de um direito, é a questão de respeito, da dignidade. Essa casa discute isso aqui, essa comissão, dignidade da pessoa humana, mas não extrapolar. No meu ponto de vista, quando eu pego um crucifixo ou quando eu me fantasio de Jesus, isso é uma provocação no meu ponto de vista. A religião é uma questão privada que deve ser respeitada. Isso está na Constituição Federal. Eu acho que ninguém deve zombar de ninguém. Sucesso entre crianças e adolescentes, os jogos de videogame se tornaram um fenômeno mundial, mas alguns são extremamente violentos. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados fez uma audiência pública para debater a influência desse tipo de entretenimento sobre meninos e meninas. Veja como foi na reportagem da TV Câmara. Os games fazem parte do dia a dia de crianças e adolescentes em todo o mundo. É uma indústria que gera empregos e movimenta milhões de dólares. Mas muitos desses jogos eletrônicos exibem cenas cada vez mais impactantes e realistas de violência. O uso constante desses games pode se tornar um vício e influenciar o comportamento dos jovens. O diretor de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos propõe muito diálogo e acolhimento. Como foi proposto aqui, por meio de audiências públicas, quando podemos trazer expositores, dialogar sobre o assunto, abrir para perguntas e respostas, talvez propor pesquisas para que pais possam compartilhar também suas experiências em casa com seus filhos, talvez ouvir meninos, meninas, crianças e adolescentes sobre os seus hábitos e os que se relacionam com eles, conhecer um pouco mais sobre os ambientes de convívio da criança, não só o núcleo familiar, mas também outros ambientes como a escola, como é a criança que usa mídia violenta, especialmente os jogos eletrônicos violentos, e os que não usam. Temos mais ou menos comportamento violento nesses ambientes? A psicóloga Rafaela Holanda recomenda um acompanhamento constante da família. A conscientização é uma boa saída, né? Os pais saberem e até as crianças, né? Criança e adolescente não tem orientação própria, eles não nascem sabendo como
como agir, o que é perigoso, o que pode causar dano. Então, a gente precisa fortalecer esses pais para que eles instruam da melhor maneira possível, né? E até não só os pais, mas a escola, né? A sociedade de modo geral, profissionais de saúde, e eles sejam orientados, né? É perigoso ter uma exposição excessiva, esse determinado jogo ali não está compatível com a sua faixa etária, não é à toa que é colocada essa faixa etária, que realmente é compreendido como um dano, né? 12 anos, 18 anos, é porque o conteúdo não deve ser exposto, porque tem algum certo prejuízo para a criança. E só os pais monitorarem isso, conseguirem fazer isso valer, né? E também se interessarem pelos conteúdos, né? Pelo que eles estão vendo e acessando, eu acho que é a melhor maneira de prevenção. O deputado Ottoni de Paula disse que é preciso fiscalizar a classificação etária dos jogos, uma vez que é feita pelos próprios fabricantes, e reiterou a necessidade de conscientizar a sociedade. Não é criando leis proibitivas. O que nós precisamos é da conscientização. Por isso, vou fazer uma indicação legislativa ao Poder Executivo para que se crie políticas de conscientização sobre os danos dos jogos eletrônicos em crianças e em adolescentes, que já está comprovado. Todos os nossos expositores aqui, tivemos uma psicóloga clínica, tivemos um neurocientista, não é? Tivemos um terapeuta, todos foram unânimes em afirmar: jogos eletrônicos violentos influenciam sim o comportamento de crianças e de adolescentes. Não significa que ele seja o único responsável por atos de violência, mas eles contribuem para esses atos. Um atleta profissional decidiu dedicar parte de seu tempo para treinar crianças carentes em São Luís. Ele implantou o projeto Nadando na Frente, na capital maranhense, e transformou as vidas de dezenas de meninos e meninas. Confira na reportagem da TV Assembleia do Maranhão. Mansur é nadador profissional e encontrou no esporte uma forma de ajudar crianças carentes. O atleta conheceu o projeto social Nadando na Frente da ONG Instituto do Esporte em Ribeirão Preto, São Paulo, e trouxe o projeto para São Luís. Atualmente, ele é o gestor do projeto Nadando na Frente e uma fonte de inspiração para os alunos. O projeto surgiu de um sonho meu, né, de sempre querer, que a natação me deu tudo hoje, me deu uma família, me deu um filho, então eu sempre quis ter uma forma de retribuir isso que a natação me deu. Então eu vinha procurando bastante como seria esse projeto e de repente eu me dei conta que tinha um projeto em Ribeirão Preto que fazia um trabalho muito bonito com as crianças e foi me apresentado esse projeto e eu gostei muito e eu vi que encaixaria muito bem aqui em São Luís. Quem olha a Alice e a Sofia nadando na piscina nem imagina que há 3 meses ela não sabia sequer mergulhar. E foi com a ajuda do projeto Nadando na Frente que a estudante da unidade de ensino básico Menino Jesus de Praga, no bairro Vila Conceição, teve a oportunidade de descobrir o talento para a natação. São 42 alunos que participam do projeto Nadando na Frente. Cada uma delas tem um padrinho que tem um custo mensal de R$ 75. Aqui, cada aluno tem a oportunidade de aprender a nadar, tem apoio psicológico, social e depois da aula ainda garante um lanchinho. Os padrinhos recebem um reconhecimento por meio do selo social concedido pelo Instituto do Esporte pelo apadrinhamento do aluno. É com a ajuda dos padrinhos que eles recebem um material individual e didático para participar das aulas de natação. O padrinho, ele paga essa quantia e aí as crianças têm o acesso do maiô, da sunga, da touca. O material é necessário para uma atividade saudável. Né? Aí tem a prancha, o rubol, e a proporção que eles forem evoluindo, o Instituto acaba enviando tudo o que for preciso. Esse valor é realmente para a manutenção da natação das crianças. A piscina onde as crianças praticam o esporte é cedida pela Associação dos Magistrados do Maranhão, no Calhau. Segundo o diretor de esporte, Márcio Brandão,
a entidade cedeu espaço para o projeto com o intuito de contribuir com o lado social dos estudantes e moradores da Vila Conceição. Ele nos procurou, viu a nossa estrutura, viu a nossa condição. Nós temos sempre também por compromisso estatutário essa ação social. Já tivemos também aqui trabalho com escolinha de futebol e quando nós fomos procurados por ele no sentido de propiciar que crianças da comunidade vizinha aqui pudessem ter aulas de natação, nós abraçamos de imediato. As aulas de natação acontecem 2 vezes na semana, para estudantes de 7 a 11 anos de idade. Enquanto os alunos aprendem a nadar, os pais recebem atendimento com a psicóloga do projeto Nadando na Frente. Eles falam muito da ansiedade, alguns pais já tinham procurado, inclusive escolas de natação, mas a questão financeira impediu que colocasse os filhos. E o que a gente percebe é muita euforia, então a gente faz esse acompanhamento, sempre pergunta para os pais se as crianças têm alguma queixa, se tem algum medo. E o que eles sempre relatam é a euforia do horário, dos dias. Mãe já está no horário, mãe vamos senão eu vou me atrasar, mãe não quero perder. E tem até uma certa pressão, assim, às vezes a mãe não consegue trazer, então pede para a mãe do coleguinha me levar e tudo. A mãe do Wesley vê a diferença no comportamento do filho e se orgulha com o desenvolvimento do garoto de 9 anos que antes não sabia nadar. Ele não sabia nadar não, depois que ele chegou aqui no projeto foi que ele se desenvolveu no projeto. Eu vou ajudar minha família, vou arrumar um emprego e ajudar o próximo. Daniel Viana é professor de natação voluntário. O educador físico fala sobre a evolução dos alunos que antes não tinham contato com a piscina. As 2 turmas hoje já nadam a piscina inteira sozinhos, já fazem 25 metros, já dominam crawl e costas. E a gente está introduzindo agora os outros nados. O projeto Nadando na Frente conta com a ajuda de padrinhos e colaboradores. Graças ao apoio dessas pessoas solidárias, é possível manter toda a ação social, além de garantir o lanche após 45 minutos de aula de natação. O Calil é nadador, ele sempre fala que quando acaba a natação, estão com muita fome. E também a gente imaginou as crianças. Criança normalmente gosta muito de comer, né? Aí a gente falou, não, vamos tentar com os empresários, com os amigos, tentar o caso do lanche. E a psicóloga foi assim um ganho pra gente, né? Para contribuir com o projeto Nadando na Frente, basta entrar em contato pelo telefone 989-8135-8637 ou pelo Instagram, @nadandonafrenteslz. Atletas mirins que no futuro podem encher o Maranhão de orgulho nas piscinas mundo afora. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!